Olá a todos, né? Hoje nós vamos falar nessa aula sobre o problema de equilíbrio, né? O problema de equilíbrio é um problema recorrente na engenharia. Basta vocês imaginarem, por exemplo, construções de aterros, de barragens, né? Fundações, todos esses problemas caem, né, no problema de equilíbrio, né? O problema de equilíbrio já deve ter sido visto por vocês, né? Nas disciplinas de mecânica dos solos, teoria das estruturas, e outras disciplinas, física mesmo, né? Física 1, né? Como somatório das forças na direção x igual a zero, somatório das forças, por exemplo, na direção y igual a zero, e no caso, se fosse necessário aqui, a gente estivesse fazendo um exemplo 3D, né, somatório de um momento em torno de um ponto igual a zero. Né? Então, os momentos que atuam num corpo deveriam ser igual a zero. Só que eu queria chamar a atenção, né, que aqui, né, para a geotecnia, é difícil a gente identificar um corpo. Né? Então, vocês imaginam, por exemplo, né, que no caso de uma viga, né, ou de uma treliça, ou de qualquer outro problema que vocês imaginarem, a gente tem aqui muito bem definido o que é o corpo. Né? Então, o corpo é essa barra. Né? Então, na verdade, o que nós chamamos aqui de viga, na verdade, é essa barra, né, que eu vou ressaltar aqui. Ela está submetida aqui a esforços, né, no caso, ela poderia estar submetida aqui a um momento, né, a uma força ou qualquer outro carregamento. Né? Então, fica fácil a gente identificar o corpo, né, e fazer o somatório para o corpo. Né? Tem uma hipótese aqui, né, quando a gente está trabalhando com esse corpo, é que enquanto a gente está aplicando os esforços, né, enquanto a gente está medindo os esforços, a gente considera que os esforços são pequenos o suficiente para eles serem desprezados. Então, a geometria desse corpo não muda. Né? Então, eu não preciso, por exemplo, calcular a possível deflexão que essa, né, a possível flexão que essa viga vai ter e corrigir aqui, por exemplo, alguma das direções das forças. Né? Em geotecnia, a gente não vai conseguir identificar aqui nossos corpos tão fácil. Né? Geralmente, a gente vai ter aqui um maciço. Né? Então, a gente vai ter um maciço aqui, imaginando que isso aqui seja o solo. Tá bom? E aí a gente vai construir aqui o nosso aterro. Tá? E por causa disso, a gente não vai usar, né, as expressões convencionais, né, digamos assim, de forças propriamente dita. A gente vai fazer esse equilíbrio de força, né? Em vez de a gente usar a grandeza, o vetor força, a gente vai fazer isso na forma diferencial, né, porque a gente chama de elemento representativo. Ok? Como nós vamos trabalhar com elementos representativos, né? Então, como nós vamos trabalhar com elementos representativos, né, não com o domínio total, né? Então, a gente não vai fazer uso lá, por exemplo, das nossas vigas, né, dos nossos corpos, né, como vigas, como pórticos, a gente vai fazer uso, né, de elementos representativos. Esse elemento representativo vai ter aqui, né, vocês vão já ver uma figura melhor, dx de um dy, certo? E aí, para trabalhar com isso, fica melhor se a gente normalizar, né, de certa forma, as tensões. Né? A gente já teve uma aula sobre tensões, se for o caso, a gente pode repetir ou tirar dúvidas, mas especificamente aqui, né, neste problema, o que a gente está fazendo basicamente é pegando uma força qualquer, né, que está agindo numa direção N qualquer e dividindo pela seção transversal, né, nessa direção N, e isso aí vai nos dar a tensão. Não é isso? Então, vai nos dar uma tensão normal. Se essa força não for normal a essa superfície, por exemplo, se essa força for tangente à superfície, tá certo? A gente vai ter aqui, né, uma tensão que a gente denomina de cisalhantes. Né? Só para ilustrar aqui no meu desenho, né, de maneira bem simples, né, você imagina que sobre essa superfície X aqui, né, você poderia ter, por exemplo, uma força atuando nessa direção. Né? A gente poderia decompor, né, essa força, deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais visível. A gente poderia ter uma força normal, né, e uma força tangente. Né? Então,
Quando eu pego a força normal a essa superfície, né, e divido pela área dessa superfície, então eu tenho uma tensão normal. Quando eu pego uma tensão tangente a essa superfície e divido pela área dessa superfície, eu tenho uma tensão que é denominada de cisalhante. Ok, vamos para o próximo slide. Aqui fica bem, né, aqueles dois conceitos que a gente viu, né? Então, você imagina, por exemplo, né, que em cada uma das seções aqui que a gente está analisando, né, você pode ter um esforço, né, tentando comprimir essas fibras, ou seja, aproximar essas fibras ou alongar, né, distanciar essas fibras, né, e você pode ter um esforço que vai tentar mover essas fibras, né, paralelamente, ou seja, por exemplo, no caso aqui, a diferença entre o esforço normal e o cisalhante, fica fácil. Você imagina que você está como referência, né, você está usando esse ponto aqui A, né, e aqui esse ponto A', ok? Os esforços normais, o que eles vão tentar fazer é alongar, né, essa distância, né? Imagina que a gente tem aqui uma distância, né, infinitesimal, um dx aqui. Então, a gente vai tentar aumentar essa distância, né, se for um esforço, né, de tração, tá certo? Ou vai tentar diminuir essa distância se for um esforço de compressão, tá certo? Os esforços cisalhantes, não. Eles não mexem na distância, né? Então, esse dx aqui vai ficar o mesmo, né? O que eles vão fazer é tentar deslizar, né? Como essa setinha está mostrando aqui, ó, é como se esse marco aqui que a gente está colocando, né, tentasse, né, subir, né, e esse outro aqui tentar descer, né? Então, é como se esses planos deslizassem um em relação ao outro, tá bom? Uma coisa que é importante, né, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos quando eu falo de círculo de Mohr, tá? Não é o caso aqui hoje, né? Mas quando a gente fala de círculo de Mohr, tá bom? Cuidado com a expressão atenção no ponto, né? Na verdade, o círculo de Mohr evidencia bem isso, né? Você não pode dizer que a tensão no ponto A é 10 kPa, por exemplo. A tensão no ponto A só é 10 kPa em um plano, né, com uma determinada inclinação qualquer. Se você mudar o plano, né, ou seja, se você mudar a inclinação, provavelmente, né, você vai ter mudanças nisso. Uma outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, isso aqui não é totalmente, né, preciso, mas para a geotecnia isso é uma boa dica, tá? Toda vez que a gente estiver falando de rigidez, certo? A gente mede a rigidez, geralmente, né, fazendo esforços normais, né? Por exemplo, o odômetro, o triaxial, né? É possível medir a rigidez também com esforços cisalhantes, mas só para ilustrar aqui e facilitar a compreensão de vocês, né? E a resistência geralmente está associada aos esforços tangentes, né? As forças que atuam de forma tangente nos pontos, tá certo? Então, isso aqui é uma dica, não é totalmente verdade, né? Só parcialmente verdade, porque a gente pode sim medir rigidez, né? Por exemplo, no cisalhamento simples, a gente pode medir rigidez né? E pode também medir, de certa forma, né, medir resistência aplicando esforços normais. Então, isso aqui é um pouquinho mais complexo, isso aqui é só uma dica, né, para você associar. Um outro ponto que eu queria ver com vocês era o seguinte: eu tinha falado para vocês que a gente vai trabalhar com elemento infinitesimal. Então, eu peguei isso aqui de um livro, né, para facilitar aqui o meu desenho. Eu não sou um bom desenhista, né, então eu tinha falado para vocês que a gente vai trabalhar aqui com o elemento dx, dy, né, e aqui eu coloquei o dx, dy, dz, então vai ficar melhor a gente visualizar. Então, vamos tentar, né, aqui bem rápido, compreender o que seria isso, né? Vamos começar aqui imaginando que a gente tem aqui um aterro, né? Então, eu vou desenhar aqui nesse canto aqui um aterro, né? Então, eu coloquei aqui o aterro, certo?
E eu estou querendo avaliar, então, esse corpo aqui, né, esse infinitesimal aqui, esse volume, né, eu falei corpo, mas está errado, esse volume, né, que a gente vai analisar aqui, tá certo? Ele tem dimensões dx, dy e dz, tá certo? E ele, na verdade, é a representação de um ponto, né, na fundação desse aterro. Então, exatamente isso aqui que a gente está avaliando. E aí, vamos focar por enquanto só no dx, ok? Na direção x, no esforço normal na direção x. Então, vamos imaginar, né, que eu estou fazendo o gráfico, né, do que acontece com as tensões horizontais, ok? Então, eu estou medindo aqui ao longo do eixo x, certo? As minhas tensões horizontais, ok? Então, eu venho aqui, né, imaginando magicamente, né, eu consigo medir a tensão horizontal nesse ponto, eu consigo medir a tensão horizontal nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Aí, né, obviamente, o meu elemento representativo está aqui, né, então eu consegui medir a tensão horizontal nesse ponto imediatamente depois, né, ou seja, um infinitesimal depois, e aí continuo fazendo isso, né, ao longo da distância x, ou seja, eu mantive o eixo y constante, né? Se você usar a sua imaginação, a gente poderia, por exemplo, né, ter um gráfico aqui, ok? Da tensão na direção normal, na direção x, ao longo do x, né? E eu vou imaginar, né, que essa tensão está aumentando. Então, eu vou fazer um gráfico, não vou fazer uma reta, né? Vou fazer um gráfico aqui, ele está aumentando e aí depois ele diminuiria. Não interessa muito para a gente. O que interessa para a gente é só que eu consegui fazer essa medida e expressar por meio de um gráfico, né? Então, vamos imaginar, né, que eu estou aqui, né, no ponto x, né? E aí eu fiz a medida sigma x, né, que é exatamente essa medida aqui. Okay? Então, essa medida aqui é sigma x A. Ok? Aí, nesse caso, eu consegui medir. Ok? Nesse caso, eu consegui medir, né, a tensão a uma distância x mais dx. Né? Agora, imagina que eu não consigo medir, né, essa distância e eu vou querer avaliar essa tensão nesse ponto. Né? Como é que eu faria para avaliar? Né? Cálculo 1, pessoal. Né? O que é que eu faria? Eu tentaria calcular a derivada, né? Ou seja, a inclinação deste gráfico. Okay? Então, eu tentaria calcular, né, o quanto que a minha tensão σx aumenta quando eu ando um dx, certo? Opa, desculpa aqui, não ficou legal. Deixa eu mudar aqui, certo? O quanto que a minha tensão aumenta quando eu ando um dx. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é a derivada, né? Então, né, para eu saber, né, vamos chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2, né? Para eu saber a tensão σx no ponto 2, né, que está distante um infinitesimal de distância, tá certo? Cuidado que esse 2 aqui não é o quadrado, né? Esse 2 aqui é indicando que é o segundo ponto. O que é que eu faço? Eu pego a distância no primeiro ponto, que eu conheço, mais a taxa de variação, né? Aqui é mais, né? É óbvio que se estivesse diminuindo, né, o sinal da derivada seria negativo, mas, né, o que interessa para você é que você está fazendo, né, uma aproximação. Então, aqui é mais, né, a derivada dessa função, né, em relação a x, a gente só tem a variável x, né? E aí o que é que eu faço? Eu multiplico por, né, a distância que eu percorri, que é o dx. Tá certo? Pessoal, isso aqui está expresso nesse gráfico, né? Então, eu vou apagar aqui. Então, eu apaguei, eu limpei todo o gráfico, né? E é isso que eu queria que vocês entendessem comigo agora, tá certo? Olha só. Imagina, né, que do lado esquerdo, né, nessa face aqui que eu estou riscando, na parte
de baixo, certo? E, no caso aqui da gente, no lado de trás, né, na face, né, oculta aqui da gente, né, na parte que estaria aqui no Z, nós conhecemos, ou seja, nós medimos. Então, esses aí são os pontos 1, né? Então, olha só, eu faço isso para o sigma x, que a gente acabou de fazer, né? Então, eu tenho que o sigma x nesse ponto aqui é ok, medido. Quanto é que é o sigma x do outro lado? Preste atenção. É o valor anterior mais a variação, pessoal. Isso aqui, ó, é simplesmente a variação. Se vocês olharem, é exatamente isso que tem nesse gráfico. Tá bom? Então, vamos olhar aqui para as outras duas componentes que tem neste plano, né? No plano x, né? Eu tenho aqui o tal xy, ok? Então, tal xy. Aí, aqui do outro lado, vai aparecer o tal xy mais a variação. Né? E a variação é exatamente porque eu me desloquei, né, dx. Mesma coisa vale para o tal xe. Então, aqui eu tenho o valor medido, né, ou conhecido, e aqui eu tenho o valor, né, mais a variação. Então, preste atenção que em todos os casos vai acontecer isso. Só chamar a atenção de vocês para mais uma coisa, né? Eu vou usar aqui essa face aqui a face na direção Y, né? Dá uma observada aqui. Isso aqui é um plano, né? Isso aqui é como se fosse a tampa desse nosso cubo, né? E essa tampa, né? Esse plano é representado por uma normal. Então, a gente teria aqui uma normal, que eu vou chamar aqui de normal Y. Ok? Se eu tivesse uma força atuando aqui, ó, eu poderia decompor essa força na direção, né? Essa força aqui naturalmente teria uma componente na direção X, uma componente na direção Y e uma componente na direção Z. Voltando para aquele conceito que a gente falou no slide anterior, olha só. A direção aqui é NY, ou seja, é Y. Né? Então, vamos imaginar que isso aqui tem uma área, né? Então, isso aqui tem uma área AY. Opa, desculpa, AY, que é um Y. Ok? Então, se a gente pegar o Fx e dividir por AY, a gente tem uma componente de tensão. Se a gente pegar o Fy e dividir por AY, a gente tem outra componente de tensão. Se a gente pegar o Fz e dividir por AY, a gente tem uma outra componente de tensão. O que a gente discutiu no slide anterior? Se, por um acaso, a componente de força tem a mesma direção do plano, ou seja, se a força, né, atua, né, normal ao plano, a gente vai chamar isso aqui de tensão normal. E a tensão normal o quê? Tensão normal Y, né, porque a força é Y, na direção Y. Vamos olhar aqui o X. O X muda um pouquinho, né? Então, o X, a gente vai ter o seguinte. A direção da força, né, é X no plano Y. E aqui, a direção da força é Z na direção Y. Aí, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, vou colocar de azul, né? Porque a gente não usa duas letrinhas, né? Geralmente, em engenharia, a gente usa só uma. Então, esse aqui a gente vai chamar de só sigma Y, ou seja, a gente suprime, né? A gente omite um dos Y. Esse aqui a gente vai chamar de tal YX, né? Sempre o plano primeiro, desculpa, pessoal, YX, né? Sempre o plano primeiro, depois a direção da força. E esse aqui a gente vai chamar de tal YZ, ok? Então, por que aqui eu tenho três componentes de tensões, né? Porque eu tenho a componente normal e duas componentes tangentes, uma na direção X e uma na direção Z. A última coisa que eu queria discutir aqui em cima desse slide, né, dessa figura, é exatamente as forças, né? Aqui a gente não tem a exposição das forças, né? Nós temos a exposição das tensões, né? Para eu ter força, então vamos imaginar que a gente vai fazer o somatório, né? Então, imaginar aqui que a gente vai fazer o somatório, né, das forças
na direção Y, né, por exemplo. Tá? Quem são as forças que estão atuando na direção Y? Eu vou trocar aqui a cor, vou colocar de vermelho, né, para chamar atenção. Né? Então, tem duas que são óbvias, né? É o sigma Y. Opa! Sigma Y não é força, pessoal. Sigma Y é tensão. Então, para você transformar em força, olha só o que você tem que fazer. É sigma Y vezes a área em que essa tensão está atuando. A área que essa tensão está atuando é formada, né? É essa superfície aqui que eu estou riscando, né? Essa aqui, ó, está pontilhada, tá certo? E ela, né, a dimensão dela, a magnitude dela, desculpa, seria dx vezes dz, né? Então, a primeira componente aqui que a gente identificou, né, atuando na direção y, é a tensão multiplicado pela área, ok? Aí, vamos lá para cima, né? A gente tem uma outra aqui, que é, digamos assim, o par conjugado dela, né? Então, a gente tem aqui, vamos dar uma observada, né? Então, é o valor lá de baixo, mais a variação, ótimo, né? Já entendemos isso. Mas isso aqui não é força, ok? Isso aqui não é força. Para virar força, eu preciso multiplicar pela área. Então, é o dx dz. Aí eu queria chamar a atenção de vocês, eu vou trocar a cor aqui só durante um minuto, tá? O que é dy dx dz, né? dy dx dz é exatamente o volume do nosso elemento representativo, né? Vamos continuar nosso exercício, né? Quem são as forças que estão atuando na direção y? Quem está atuando na direção y? Vamos procurar aqui, ó. Aqui a gente tem mais uma força atuando na direção y, né? E tem o par dela aqui, ok? Vamos colocar aqui devidamente no lugar, né? Então, para ser força mesmo, né? A gente precisa dx, tal xy vezes y dz, ok? E olha que interessante, né? Aqui é yz, do outro lado, que vai ser o par conjugado dela, né? Vai ser tal xy mais a variação, ótimo, que é x, que é y, na direção x, né? A variação devida à direção x, multiplicado por quem? Por y dz. Então, preste atenção que está aparecendo aqui naturalmente o volume, ok? Quem mais que a gente tem atuando, né? A gente vai ter mais aqui essa nossa amiga aqui, ó, né? Que é o par conjugado. E tem a original que está aqui, né? Aqui a figura não ajuda muito, você tem que usar um pouquinho, né, a sua imaginação, tá certo? Então, a gente vai ter aqui as duas componentes. Eu vou colocar aqui o tal z aqui em cima, tal z x dx, né? dx, né? dx dy, ok? Aqui, ó, y, né? Está atuando nesse plano, ok? Então, é dx dy. E o par conjugado, que eu vou colocar aqui embaixo, tá certo? Vai ser tal z x mais a variação, eu troco dx, ok? Porque eu andei na direção z, e aí aparece multiplicado, né? A gente já viu, vai aparecer multiplicado por dx dy. Prestem atenção, em todos os casos, né? A parcela que aparece com a variação está devidamente multiplicada aqui pelo volume, ok? Isso aqui é muito importante, vocês vão já entender por quê. Tem mais uma força que está atuando aqui, pessoal, que não está representada, que é o peso, né? A última força que estaria aí, né, é o peso, ok?